De Roma ao Panamá, parando em Paris, Manila, Rio de Janeiro, Czestochowa, Colónia, Santiago de Compostela, Toronto, Denver, são algumas das cidades que se transformaram em capitais da juventude, depois de terem acolhido uma edição da Jornada Mundial da Juventude. Um momento de festa, mas sobretudo de encontro com Jesus. Muitas vocações nasceram, foram discernidas em contexto de jornada e muitas foram decididas nesses dias. O que move os jovens para além do encontro nestes momentos é o que vamos saber com Bruno Godinho, que na altura pertencia ao grupo Oásis de Esperança e foi o jovem do grupo das Quatro Ribeiras, na Ilha Terceira, que em 2016 participou nas Jornadas de Cracóvia e se encontrou pessoalmente com o Papa Francisco. De 2016 até hoje, o que mudou na sua vida é o que vamos procurar saber neste Palavras que Abrem Caminho e que desvendam caminhos de jornada de vida. Na bagagem, na entrevista que deu ao Igreja Açores, dizia que levava uma bandeira do arquipélago e que queria dizer muitas coisas ao Papa, mas dizia também que com os nervos há que sair, deve sair tudo ao contrário. Como é que foi, Bruno? O que é que lhe disse e o que é que o Papa Francisco lhe disse em Cracóvia? É, Antes de mais nada, boa tarde, neste caso. Vou tentar responder da melhor forma. Infelizmente não foi possível estar pessoalmente com o Papa na jornada, mas fui um dos três jovens portugueses que esteve mais próximo. Sei que na altura numa das missas, fiquei na plateia junto dos cardeais e dos bispos, à frente do altar principal, em que também tinha um jovem de Braga com uma bandeira de Portugal a fazer o desfile de abertura da cerimónia, e penso que era uma jovem de Aveiro que estava mesmo no altar, nas laterais, em cima, nas laterais, que foi a jovem que penso que pode ter falado com ele e que tenha ficado mais próxima. Na altura não era essa a ideia que nós tínhamos, o padre Norberto de São Miguel tinha-nos explicado de outra forma, mas pronto, já foi uma experiência muito boa estar ali. hum, Como é que eu vou explicar? Vi a cerimónia diretamente frente a frente com ele e não como os meus colegas nos ecrãs gigantes e mais distanciado. O que é que Penso que isso lhe podia estar. provocou? O que é que isso lhe provocou? Estar com o Papa é sempre o encontro, talvez o momento mais esperado por parte dos jovens e certamente para o Bruno, que ia dos Açores, essa perspectiva ainda era mais interessante. Sim, foi. Pronto, acho que é um momento que não se volta a repetir e que foi sempre especial, ainda para mais. Estava completamente sozinho do meu grupo, não havia mais ninguém que eu conhecesse à minha volta. E por acaso passou-se um episódio muito engraçado nessa altura, porque eu achei o clima da Polónia muito parecido ao dos Açores, em relação ao está só ali de repente fecha-se de escuro e começa a chover. E essa situação aconteceu. Estava um dia bom, estava bom tempo e de repente começou a chover, mas eu tinha deixado os meus pertences todos, à exceção do telemóvel, com os meus colegas, porque nós tínhamos que passar. Eu, para ir para aquela zona, tinha que passar numa espécie de detector de metais, como existem nos aeroportos, e não tinha a minha capa de chuva, não tinha a minha mochila, não tinha nada. E de repente começou a chover e havia uma pessoa ao meu lado que não falava a mesma língua do que eu, não me conhecia de lado nenhum, e pegou na sua capa d'água que nós tínhamos de kit de peregrino, e pôs por cima de nós os dois, sem perguntar o meu nome, sem perguntar nada, simplesmente pegou na capa e pôs por cima dos dois, e quando acabou de chover tirou e continuou a cerimónia, e até hoje não sei o nome daquela pessoa, não sei nada daquela pessoa, mas se calhar foi um dos momentos da jornada que me marcou o, um, o encontro daquela pessoa ao próximo, a ajuda ao próximo. Estava ali ao meu lado, não me conhecia absolutamente de lado nenhum e não pensou duas vezes, pegou na Preocupou-se. sua capa, exatamente. Como é que correu a experiência de participação na JMJ? Como é que foram esses dias em Cracóvia? Foram muito bons, foram momentos muito bons de aprendizagem a nível de vida cristã, de testemunhos e de partilhar os nossos próprios também testemunhos com outras pessoas. Uh, Juntamos-se um grupo do Algarve de Portugal para lá, foi muito bom também a nível de relação com eles, de criar uma amizade em tão poucos dias, criar uma amizade tão boa. Mesmo lá com as pessoas, nós ficamos numa escola, ficávamos a 2 horas, 2 horas e meia de Cracóvia, e mesmo aquelas pessoas que trabalhavam na escola, falávamos em inglês com elas, e muito boas para nós, para todos. E a nível espiritual foi muito bom também. Tivemos a oportunidade de entrar em Auschwitz, que é sempre um sítio que nos bota outro tipo de respeito ao entrar e ao ver ao sentir
aquela atmosfera, mas foram sem dúvida dias que uma semana se calhar também um pouco pesada a nível espiritual também, porque só ao fim de algum tempo é que acho que conseguimos também começar a digerir algumas das informações que nos foram passadas e que nós sentimos naqueles momentos. Uhum. Como é que foi a preparação da jornada? Eu já sei que do ponto de vista da logística para a angariação dos fundos, Uhum. para a criação das condições para a vossa deslocação, foi um problema. Foi um problema no sentido que foi um desafio, não é? Mas Uhum. para além disso, do ponto de vista da preparação psicológica, da preparação espiritual, porque no fundo vocês iam para uma aventura, mas era uma aventura com uma determinada finalidade. Como Claro. é que correu tudo? O que é que nos Nós, pode contar desse tempo? como já disse, a nível de logística foi um bocado complicado porque nós iniciamos o grupo cerca de um ano e meio antes das próprias jornadas. E uma maneira de nós trabalharmos espiritualmente foi termos também esse desafio, a senhora Otília incutimos desde o princípio esse desafio de tentarmos ir às Jornadas Mundiais da Juventude. E começamos, através das nossas reuniões semanais e às vezes de 15 em 15 dias, começamos a tentar trabalhar os temas das catequeses do tema da própria jornada para tentarmos evoluir e entender alguns dos temas que iam ser abordados também naquela altura. Mas foi bom, foi a nível de grupo também as pessoas todas estavam dispostas a trabalhar e a fazer acontecer fomos também participando aqui na parte de ilha nos dias da Jornada Mundial da Juventude e das vigílias de oração e de momentos preparatórios para a própria viagem. Uhum. E que semente é que ficou de, porque nesta aventura que é a participação numa Jornada Mundial da Juventude, e sobretudo indo dos Açores para um país diferente e para um país distante, onde a cultura é um bocadinho diferente da nossa, eu pergunto-lhe, houve a preparação, houve o durante e depois, os dias após a jornada e os anos que já correram depois da jornada, 7 anos, não é? O que é que ficou? É assim, a semente acho que nós, enquanto cristãos e enquanto praticantes, acho que a semente está sempre presente em tentarmos melhorar as nossas atitudes com os outros e com os nossos objetivos enquanto cristão e enquanto igreja. Uh, o que ficou, por isso continuamos com a Sra. Otília, entretanto, depois, quando voltamos por motivos da sua vida pessoal e da sua vida profissional, teve que sair do grupo e nós tentamos continuar. Eu e uma das colegas que tinham ido comigo ficamos como coordenadores do grupo, enquanto membros mais velhos a nível de idade. Continuamos com o grupo Oásis de Esperanças. Agora, atualmente, fazemos um interregno porque os mais velhos, alguns foram estudar para fora, outros foram trabalhar e não tem sido muito compatível. Também faço parte de outro grupo de jovens aqui na freguesia ao lado, na freguesia da Água Alva, que é o grupo de jovens amigos de Maria. E só o ano passado é que deixei, porque também a nível profissional e pessoal já não estava a conseguir gerir tudo, deixei a Pastoral Juvenil, da qual fiz parte da retoma das jornadas. O padre Helder Miranda, aqui do Seminário de Angra, fez-me o convite, ao qual aceitei com todo o gosto e já partilhei experiências em algumas das vigílias de preparação para o Dia Mundial da Juventude aqui a nível de ilha. E este ano, penso que já este ano, ou então no fim do ano passado, fui à freguesia da Ribeirinha, da qual há um grupo muito grande que vai este ano participar nas Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa. Criei um pequeno vídeo com imagens da nossa viagem a Cracóvia e fui dar um pequeno testemunho do que é que foi a experiência lá e do que é que nós vivenciamos naqueles dias e não, não a dar conselhos porque acho que cada um vive aquela semana à sua forma, mas tento, como são também mais jovens do que nós éramos naquela altura que fomos, tentar, entre aspas, pedir a eles que não se agarrassem tanto aos telemóveis naqueles dias, nem que estivessem preocupados com o que é que os outros colegas que não praticam tanto a sua vida cristã, não estivessem preocupados com o que é que eles iam dizer e o que é que não iam, porque se fossem realmente amigos deles, que iam apoiá-los e que iam incentivá-los a correr aquela semana da melhor forma e vivê-la da melhor maneira possível. Uhum. O Bruno está de alguma forma envolvido nesta preparação da JMJ de Lisboa, já disse que tem ido fazer testemunho, Uhum. mas para além disso, vem à jornada em agosto. Não, com muita pena minha, infelizmente, a minha vida profissional e pessoal neste momento não permite.
estou a iniciar a minha vida a nível pessoal, a nível de família e pronto, a minha vida cristã também, estou a iniciá-la neste momento e a minha vida profissional também me ocupa em certa parte. Eu trabalho numa escola e não, às vezes não é fácil conciliar certas partes, que sou técnico de informática numa escola e depois vem a semana as partes dos exames nacionais. Este ano temos mais exames nacionais já com computadores incluídos e não, é mesmo impossível este ano participar, com muita pena minha, sendo em casa, não é? Não é Exato. assim? Depois de ter ido à Polónia fazia-me todo sentido ter participar em casa e também já com os convites dos meus colegas do Algarve, que fomos mantendo sempre uma relação forte com alguns e já me ligaram, já disseram vens, juntas-te ao nosso grupo e tudo, mas infelizmente não vai ser possível desta vez. Quem Então, sabe num futuro. uma Jornada Mundial da Juventude é definitivamente um laboratório de fé, assente essencialmente na amizade entre os jovens, neste momento de convívio. Como é que vê hoje os jovens da sua idade e a participação deles ou a falta de participação na igreja? Pois, é assim, como já falamos há pouco, acho que se, se a semente for bem incutida através da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos catequistas, acho que mesmo havendo um interregno, não digo um interregno, mas assim, alguma fase da nossa vida que estejamos menos ligados à própria igreja, acho que em alguma altura da nossa vida isso vai voltar atrás e vamos dar um passo em frente e vamos voltar a ser mais ativos. Uh, Vejo também um grande número de jovens que isso não lhe interessa, mas também acho que tem a ver com as próprias mentalidades dos pais e de quem os rodeia, porque acho que se os incentivessem em pequenos e com algum apoio também dos grupos de jovens, que acho que são fundamentais para esse tipo de acolhimento aos adolescentes na igreja, acho que se consegue. Nós temos esse exemplo. Eu fui às jornadas e voltei e fiz parte do que podia e do que não podia. E também houve ali uma fase da minha vida que me afastei um ano ali, um ano e meio, que me afastei um pouco e neste momento faço parte do grupo de jovens da Algova, como já disse, vou animar as missas sempre que possível, participo da melhor forma sempre que possível, mas acho que se aquela semente for incutida da melhor forma pelos familiares e por quem nos acompanha no nosso percurso enquanto jovens na igreja, acho que ou 2 dias mais tarde, ou 2 meses, nós voltamos e tentamos fazer parte da comunidade cristã da melhor forma que conseguimos. Vejo muito esse exemplo na, pelos meus tios que são imigrantes e estão na Califórnia, porque os jovens lá fazem parte da igreja, mas depois já há ali uma fase da vida deles em que começam a trabalhar e afastam um pouco, mas depois quando criam a sua família e que são pais, vê-se muito aquele voltar à vida cristã, porque querem que os seus filhos também sejam batizados, querem que eles tenham a catequese como eles tiveram dos seus pais e acabam por voltar a fazer parte do dia a dia da igreja. Portanto, a família tem um papel importantíssimo na evangelização dos jovens. Na minha opinião, acho que é um pilar fundamental em incutir bem aquele início e aquela semente na Como é que a vida de sua jovens. família reagiu quando lhe disse que queria ir à Jornada Mundial da Juventude em Cartagena? Não, acho que as nossas famílias, e isto também a mim, acho que reagiram bem. Ficavam um bocado preocupados pela distância e pela logística toda de monetária e também de, de organização, porque nós éramos. Eu era o mais velho, tirando a Lisandra, que foi sempre o braço direito da senhora Otília, que já era mais velha, eu era o mais velho, fui com 18 anos, mas nós levávamos jovens de 14 e de 13 anos, e também por aí acabava por ser um pouco mais preocupante para as famílias, para que tudo corresse bem e ninguém passasse mal naqueles dias. Uhum. Ao longo da semana da jornada propriamente dita, nós temos vários momentos. Temos o Festival da Juventude, temos a Tenda do Perdão, temos as catequeses, a vigília, a missa de envio com o Papa. Qual foi assim o momento que mais o tocou? No início da nossa conversa disse que aquele primeiro encontro com o Papa na recepção tinha sido muito marcante, mas depois do ponto de vista da própria fé, da vivência dessa fé, Uhum. para além da amizade e para além do contacto com o Santo Padre, o que é que mais o marcou? Eu, para mim, o que trago de prova de fé e de prova de esforço daquela semana
foi a altura da vigília, porque nós tínhamos a ideia de fazer 10 quilómetros a pé para o espaço onde ia ser a vigília, tínhamos essa indicação que podíamos ir de autocarro e de comboio até um ponto de encontro e depois dali para a frente fazíamos uma peregrinação de 10 quilómetros. Essa peregrinação de 10 quilómetros transformou-se em 33, porque os autocarros estavam lotados, os comboios estavam lotados e chegou a um ponto, não existia possibilidades de chegarmos àquele ponto de encontro de outra forma, porque táxis naquela zona não se via, também devido à grande afluência de pessoas, porque são muitas pessoas concentradas num espaço, e nós transformamos uma caminhada de 10 km em 33, porque nós tínhamos mesmo vontade de participar na vigília e de chegar àquele descampado, e foi uma prova de esforço, porque houve colegas do grupo que entretanto se começaram a sentir mais em baixa, com dores nas pernas e cansados, e eu e outros colegas pegamos nas nossas mochilas de campismo, as que estavam para trás, pegamos nas deles viradas para a frente e dissemos, não, vamos chegar todos, viemos todos juntos, vamos chegar todos lá. E chegamos, foi difícil, mas chegamos. E vejo isso como uma prova de fé, porque nós queríamos chegar todos e ultrapassamos algumas dificuldades por mim, porque só a partir daqueles 10 quilómetros é que começou a haver barraquinhas com águas, com comidas, porque estavam preparados mesmo só para ser aquele percurso. E o restante percurso, até as pessoas, os próprios moradores aderiram. Nós passamos em casa as pessoas que estavam à porta com garrafões de água e copos para nos darem água, e alguns deram bolachas e este tipo de alimentos, só para umas barrinhas, para nos ajudar no percurso. E foi muito bom. Qual Hoje é em dia foi muito bom. Sim, sim, hoje foi. Se calhar naquela altura era a superação da dificuldade. Qual é a Exato. pergunta que um jovem que participa na jornada faz mais frequentemente? Eu faço esta pergunta com este sentido. Ainda num dos programas entrevistava a Mido Ávila e ela dizia que tinha sede, que tinha fome de Deus e que isso é que a despoltou e que a motivou a ir para a Jornada Mundial da Juventude. Que pergunta é que passa na cabeça de um jovem que se motiva para ir à JMJ? Eu acho que passa por aí pela vontade que nós temos de perceber melhor Deus e de o entender, a maneira como também comunica com cada um de nós e que nos desperta algumas ideias e também, sou sincero, no nosso caso também havia muito aquela vontade de conhecer aquela semana, porque nós ouvíamos falar, depois da Sra. Otília nos apresentar o projeto e a atividade e tudo, nós ouvíamos falar, começámos a também ver testemunhos de outras pessoas e tudo. Depois conhecemos os nossos colegas do Algarve através de videochamadas, para ficarmos a saber com quem é que íamos, e eles já tinham participado em Espanha, e acho que alguns deles até já tinham ido ao Rio de Janeiro. E aqueles testemunhos deles e as vivências que eles nos contavam já nos despertavam aquele interesse também de pensar o que é que eu vou lá fazer, o que é que isto vai, o que é que isto me vai fazer de diferente na minha vida na igreja, o que é que eu vou sentir quando estiver lá. E acho que foi por aí também. Uhum. A jornada portuguesa tem como todas as jornadas mundiais da juventude, mas esta tem um lema muito mariano. O lema é a pressa no ar, recordando o Evangelho de São Lucas e o episódio da visitação de Maria à sua prima Isabel. Que pressa é esta a que o Evangelho nos convida e o que é que espera desta jornada portuguesa, Bruno? Eu, sinceramente, acho que vai correr muito bem e espero que seja um marco importante na Igreja Portuguesa, para os jovens também verem a dimensão, os jovens que não participam tanto também verem a dimensão que vai ser naqueles dias, nas zonas onde vão acontecer cada momento. E espero que isso ajude também, em certa parte, a eles perceberem, ao pensarem, ao fazerem essa pergunta a si próprios, uh, se os outros estão ali, porque é que eu não vou, ou porque é que eu não penso em ir, o que é que os faz vir de tão longe, só para estar aqui. E acho que isso era importante, que todos pensar, todos, pronto, os que assim entenderem, acho que era bom pensarem nisso, pensarem, se vem uma pessoa de outra parte do mundo, do outro canto do mundo, porque garantidamente que vai existir, acho que deviam pensar, se os outros estão aqui,
que é que me faz não ir? O que é que me trava a não abrir o meu coração e a minha mente e ouvir o que é que Deus tem para mim? Uhum. Neste momento participa no grupo de jovens da Água, portanto também acaba por estar ligado à Pastoral Juvenil da Ilha Terceira. Sente que os jovens estão motivados, os jovens açorianos estão motivados para esta participação? Outro dia, como disse, fui dar um testemunha sobre aquela semana na Polónia e senti muito isso naquele grupo. É um grupo grande, acho que são à volta de 50 ou 55 pessoas. É um grupo muito grande e senti, mesmo dos mais novos, uma grande vontade de ir, de experimentar e de ver o que é que vai ser transmitido a eles naquela semana. Os mais velhos já com outra consciência do que é que vão participar, do que é que vão fazer, mas sim. O grande problema também aqui na ilha dos grupos de jovens é porque nós, embora seja bom haver diversidade e tudo, nós tínhamos em certa altura tínhamos uma grande quantidade de grupos com poucos elementos. E como são grupos com poucos elementos, se sair dois ou três, acaba por o grupo cada vez mais ir afundando e acabar por cessar. Mas acabam por ficar sempre alguns elementos fundamentais para o grupo, pilares, e mais cedo ou mais tarde acaba por vir uma série de novos membros ou que acabam o crisma e querem continuar ligados à igreja de alguma forma e acabam por fazer um refresh ao grupo. Mas sim, acho os entusiasmados. Nós temos, na minha opinião, temos sempre uma grande participação no Dia Mundial da Juventude. A nível ilha, temos sempre uma grande participação de grupos e de pessoas. É sempre um dia bonito e um dia marcante também na vida de quem não pode participar nestes grandes eventos fora daqui. Acaba por ser uma maneira também de terem esse encontro, não com o Papa, mas com Cristo em comunhão com o resto dos jovens que os Uhum. acompanham. Nós estamos mesmo na reta final, não posso deixar de lhe fazer esta pergunta, que é, o Bruno é um jovem, participa, tem participação já de há muito tempo, com maior ou menor intermitência, sente naturalmente que as igrejas hoje estão cada vez mais povoadas de gente mais velha ou pura e simplesmente estão despovoadas. A pergunta que eu lhe faço é: de que forma é que, vivendo a igreja, nós podemos ser um testemunho mais válido para atrair outros jovens, também eles, a virem à igreja e a participarem e a comprometerem-se? Eu acho que nós com as nossas atitudes do dia a dia e com cada vez mais os jovens seguem exemplos de pessoas e do que vão vendo no seu dia a dia, e acho que no meu caso, e no caso dos meus colegas mais velhos que já tiveram outras vivências e outras atitudes, nós somos as pessoas que temos que tentar renovar esses valores e esses patamares. Ou dando, por exemplo, nos nossos casos, por exemplo, dando catequese ou através dos grupos de jovens, tentar incentivá-los a não, acabando o crisma, não sair da vida da igreja. E também, no nosso caso aqui na ilha, acho também que os novos sacerdotes e os novos membros pronto, da parte mais, mais dia a dia, assim dizendo, de exemplo e de olhares, acho que também são muito importantes porque acabam de vir com outra mentalidade de ajuda aos jovens no sentido de os tentar trazer de outras formas. E acho que isso também ajuda bastante e acho que cada vez mais vai ajudar. Sei também que às vezes não é fácil ter o número de pessoas no seminário que se calhar era preciso para tentar fazer essa renovação mais depressa e mais facilmente, mas acho que aos poucos vai-se conseguindo e aqui temos bastantes exemplos desses em freguesias que mudaram de padre para uma mentalidade mais jovem e mais no encontro a outros tipos de maneiras de cativar os jovens e de os incentivar, e acho que tem resultado bastante. E pronto, isto são passos pequenos num mundo muito grande.
Muito obrigada, Bruno Godinho, na primeira pessoa, o testemunho de quem participou na Jornada Mundial da Juventude de Cracóvia em agosto de 2016. Obrigada por ter estado connosco. Fica mais um testemunho de muitos que estamos a recolher rumo a Lisboa 2023. De 1 a 6 de agosto, jovens de todo o mundo reúnem-se com o Papa na capital portuguesa para confirmar o seu sim ao projeto de Deus. Até para a semana.